Eu tenho refletido sobre a ambiência complexa de tanta maldade e de tanto ódio, além da violência que nos cerca, e como nós vivemos num tempo de eleições, parece que esse cenário fica mais intenso ainda. E o nosso desejo aqui agora é repartir uma palavra breve que possa inspirar o nosso coração e nos encoraje a sermos agentes promotores de uma cultura de paz, a começar por mim, meu irmão e minha irmã, e eu espero que fale o seu coração. E com tristeza eu percebo que a política sequestrou a religião. E sei lá, talvez até tenha sido a religião que sequestrou a política. E a minha oração, meu irmão, aqui é para que o Evangelho e a vida de Jesus em nós nos encha de esperança e de vida. Porque, meu irmão, minha irmã, não tem a ver com uma divindade fora de nós, como uma divindade a quem nós veneramos e a quem nós pedimos favores, mas tem sim tudo a ver, meu irmão e minha irmã, com Cristo em nós, para que Cristo viva em nós, porque essa é a maravilhosa esperança da glória. Então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre um texto lá do Velho Testamento mesmo, fazendo pontes com outros textos preciosos do Evangelho de Jesus e das cartas do Novo Testamento. E aqui em Provérbios 6, do 16 ao 19, a palavra descreve 6 comportamentos que Deus detesta e um 7º que Deus abomina. Olha que coisa. E estes versículos oferecem um vislumbre muito profundo dos valores divinos e das ações humanas que se opõem a estes valores. E então, quais são os 6 comportamentos que Deus detesta? O primeiro, meu irmão e minha irmã, o texto aqui diz que são olhos altivos. E olhos altivos tem a ver com orgulho, que é frequentemente a raiz de muitos outros enganos. Ter olhos altivos representa uma atitude de superioridade e de desprezo pelo outro. E Deus detesta essa postura porque o orgulho nos afasta da humildade e da capacidade de nós reconhecermos a nossa própria necessidade de graça e de perdão. Um segundo comportamento aqui que desagrada a Deus é a língua mentirosa. A verdade é um dos pilares do caráter de Deus e a mentira é a antítese de Deus. Então, uma língua mentirosa, meu irmão e minha irmã, destrói a confiança e corrompe os nossos relacionamentos, além de promover uma grande injustiça ao nosso redor. E Deus detesta a mentira, meu irmão e minha irmã, porque a mentira desfigura a realidade que Ele criou e a verdade revelada em Cristo Jesus, que é a plenitude da verdade. Um terceiro comportamento diz respeito a mãos que derramam sangue inocente. E esse comportamento aqui simboliza a violência e a injustiça que nos cercam de uma forma tão marcante. E derramar sangue inocente é uma violação direta do mandamento de amar o nosso próximo. E Deus detesta a violência, meu irmão e minha irmã, especialmente quando essa violência é dirigida contra os vulneráveis e os indefesos. Um quarto comportamento é o coração que traça planos perversos. E um coração que maquina projetos iníquos, meu irmão e minha irmã, revela uma mente voltada para o mal e para a destruição. E Deus busca corações puros que planejam o bem e que vivem, que exercem a justiça. Um outro é pés que se apressam para fazer o mal. A prontidão para fazer o mal demonstra uma disposição ativa e o potencial em nós de exercermos a maldade. E Deus deseja que a gente se apresse, sim, meu irmão e minha irmã, para praticarmos o bem, porque Deus é bondade. Um sexto comportamento que Deus detesta é a testemunha falsa, que profere e que espalha mentiras. E falsas testemunhas, meu irmão e minha irmã, corrompem a justiça e destroem vidas. E Deus detesta a injustiça e a mentira porque Ele é Deus de verdade e Ele é Deus de equidade, Deus de amor e Deus de justiça. E por fim, meu irmão e minha irmã, a 7ª atitude, e essa é uma atitude que a Bíblia diz que Deus abomina, muito além de detestar. É aquele que promove a separação entre irmãos. E este aqui é o ápice dos comportamentos que Deus abomina. Porque promover a divisão entre irmãos
não somente destrói relacionamentos, mas também fragiliza a comunhão e a unidade que Deus deseja para todos nós, que somos os seus filhos, que somos a família de Deus. Deus abomina esse comportamento, porque esse comportamento de separar irmãos é totalmente oposto ao amor e à reconciliação que Deus nos chama a viver, porque isso é totalmente contrário à comunhão, que é o propósito eterno para o qual nosso Pai, nosso Deus nos criou. E agora aqui nos textos do Novo Testamento que nos ensinam sobre amor, graça e comunhão, nós aprendemos algumas coisas bem interessantes que fazem a gente ligar essa ponte entre aqueles textos e estes ensinos profundos, especialmente os que falam de verdade, de justiça, de unidade e de amor. E sobre o orgulho e a humildade, nós aprendemos em Filipenses, no capítulo 2, a nada fazermos por ambição egoísta ou por vaidade, mas seja assim a nossa atitude, a mesma de Cristo Jesus, que se fez servo e se humilhou a uma morte de cruz, para significar a vida e para ressignificar a nossa vida, a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã. Sobre a mentira e sobre a verdade como antíteses, João nos escreve e diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E Jesus, meu irmão e minha irmã, é a máxima expressão da verdade que nos liberta em plenitude. Então basta a gente olhar para Jesus, e Jesus é a plena revelação da máxima verdade. Sobre violência e sobre injustiça, Jesus mesmo nos ensina lá no Sermão do Monte, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão verdadeiros filhos de Deus, que herdarão essa terra e que serão saciados. E sobre as intenções malignas, que lá em Provérbio diz que é uma ação que Deus detesta, Tiago, na sua carta, diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, que seduz e que arrasta as pessoas para o mal, que dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É isso que Tiago nos ensina. Sobre a prontidão para fazer o mal, Pedro nos ensina na sua carta, dizendo: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Afaste-se do mal e faça o bem. E Paulo também nos ensina em Romanos que só há um jeito, meu irmão e minha irmã, de nós vencermos o mal. E este jeito é exercendo o bem. O único jeito de vencer o mal é vivendo o bem e vivendo para o bem. E esse mesmo Paulo nos ensina que pior do que aqueles que praticam a maldade são aqueles que aplaudem a maldade. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, em 2 capítulos, que depois nós podemos refletir sobre isso. E sobre a falsidade, Paulo nos ensina em Colossenses, dizendo: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e agora se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do nosso Criador Cristo Jesus, do nosso Senhor Cristo Jesus, para vivermos esse lindo processo de transformação de glória em glória, de fé em fé, a imagem e a semelhança dele, do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Sobre promover a unidade e evitar divisões, Paulo, na carta aos Efésios, diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui nesse texto de Romanos precioso, Paulo nos ensina de uma forma muito bela e diz que no que depender de todos nós, meu irmão e minha irmã, no que depender de mim e de você, tenhamos paz com todas as pessoas. Estes textos preciosos, estes ensinos preciosos de Jesus e das cartas aqui no Novo Testamento reforçam todos os valores fundamentais para que nós possamos viver em harmonia, buscando a verdade, promovendo a justiça e mantendo a unidade entre nós, os filhos de Deus, enquanto irmãos.
e os ensinos do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré destacam a importância das nossas palavras, das nossas ações e das nossas atitudes no fortalecimento da comunhão, do testemunho do amor e da graça que recebemos de Cristo, para vivermos em amor, em graça, nas nossas relações, e tudo isso para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje, em todo lugar, em todo tempo, no nome de Jesus. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma linda semana e até a próxima.